tudo bom? Vamos continuar explorando a nossa explanação no breve catecismo de Westminster, que hoje traz a seguinte questão: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? A resposta é muito interessante, nós vamos aprofundá-la. A coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. É muito interessante essa questão porque muitas vezes algumas pessoas vão buscar na Bíblia conhecimentos que não estão no propósito último da Bíblia transmitir. Ou seja, não é papel da Bíblia nos transmitir história, muito embora ela faça isso. Quando você pega, por exemplo, os chamados livros históricos da Bíblia, ali são histórias que aconteceram com o povo de Deus, mais especificamente com Israel. Ou os 4 evangelhos que contam a história de Jesus Cristo, o livro de Atos que conta a ação do Espírito Santo na igreja nascente. São livros históricos, livros de história. O livro de Neemias é um livro de história. Ruth é um livro histórico, né? Enfim, mas não é na Bíblia que nós devemos buscar conhecimentos de história, de botânica, de astronomia. No século XVI houve uma discussão muito grande a respeito da seguinte questão: se era a Terra que ocupava o centro do universo ou era o Sol. A igreja defendia que era a Terra, e Copérnico, depois Galileu, irão defender o que nós conhecemos como heliocentrismo, ou seja, o Sol está no centro desse sistema e a Terra gira em torno dele. Essa discussão foi muito grande, resultou na condenação de Galileu Galilei e de suas ideias. Ora, a Bíblia não tem o propósito de ensinar história natural, como nós dizemos, de ensinar botânica, astronomia, medicina, geografia, embora ela seja a palavra de Deus inspirada e verdadeira, mas o propósito dela é outro. Não é ensinar história. O propósito dela é nos revelar Deus e sua vontade para nós. Então, a Bíblia nos revela Deus. Ela é suficiente, inerrante, infalível e, muito mais do que isso, ela nos revela Deus. É através da Bíblia que nós sabemos quem Deus é. Tudo que nós conhecemos de Deus e sobre Deus é na Bíblia. Não tem outra fonte de conhecimento segura que nos fale a respeito de Deus. E outra questão também que a Bíblia tem como propósito, que é a segunda questão dessa resposta aqui do catecismo, que é o dever que Deus requer do homem. Mesmo hoje que nós vivemos no tempo da graça, ou seja, nós sabemos que somos salvos não por causa de nossas obras, mas pela fé em Jesus Cristo, porque a morte dele foi expiatória e pagou por todos os nossos pecados. Ainda assim, crendo em Jesus Cristo, a partir do momento que o crente faz uma profissão de fé em Jesus Cristo, ele vai ter que viver de acordo com os padrões bíblicos, os padrões que a Bíblia estabelece. Então, a Bíblia tem padrões de moralidade que nós, que somos crentes, que professamos a fé cristã, devemos cumprir. Nós devemos imitar Jesus Cristo, ser um espelho de Jesus Cristo e não da sociedade. Isto não significa que nós devemos, nós cristãos, impor essas regras de comportamento, de culto, de moralidade. Não significa que nós temos que impor para a sociedade, até porque, ainda que alguém cumpra toda a Escritura, toda a Bíblia, se aquela pessoa não tiver fé em Jesus Cristo, ela não está salva, porque não são as obras que salvam, mas a fé em Jesus Cristo. Deus, então, se dá a conhecer através da Bíblia. Esse é o papel da Bíblia, nos revelar Deus, e também aquilo que Deus requer de nós que cremos nele. Aí temos que viver de acordo com os padrões de Deus. E quem vai nos dizer que padrões são esses? A Bíblia, e não a sociedade. Nós que somos protestantes, para nós não existe uma outra fonte de conhecimento senão a Bíblia. Por isso que nós dizemos sola Escritura, só a Escritura. Então não é a tradição, não é a cultura, não são os relacionamentos, não é a influência que nós recebemos que deve ditar nosso comportamento, nossa maneira de viver. Mas nós buscamos ele na Escritura.
E aquilo que Deus requer de nós também está claramente revelado na Bíblia. Se você gostou dessa questão, desse nosso bate-papo, embora muito curto, eu quero que você curta esse vídeo, que você comente, participe comentando e mais ainda, eu quero que você compartilhe com seus amigos para que outras pessoas também possam conhecer um pouco dessas verdades. A gente se vê.